Barak Saída, boa noite a todos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje a gente vai falar da ciência de cura da alma na Igreja Ortodoxa, chamada psicoterapia ortodoxa, como apresentada nas obras do metropolita Hierotheus de Nafpactos e do padre Romanides. Bom, duas coisas antes. Psicoterapia nada mais é do que cura da alma em grego. Esse é o significado do termo. E o padre Romanides e o metropolita Hierotheus não inventaram nada. Na verdade, a obra de ambos é uma grande compilação patrística sobre esse tema. E embora o termo psicoterapia seja associado à alma, essa cura trata do homem como um todo. A igreja é um hospital. Todos nós já ouvimos isso, e a parábola do bom samaritano descreve bem o objetivo da igreja. Segundo São João Crisóstomo, aquele homem da parábola, roubado e agredido, é Adão e seus descendentes, ou seja, todos nós. O bom samaritano é Cristo, que encarna para socorrer o homem. A hospedaria é a igreja e os talajadeiros são os sacerdotes. É assim que a igreja entende a si mesma. É importante entender que a ortodoxia é ela mesma uma ciência terapêutica. A ortodoxia não é uma religião como nós entendemos que seja. Padre Romanides e o metropolita Hierotheus reforçam muito isso. A ortodoxia não é uma religião como as outras. Nós não vemos a ortodoxia como uma coleção de ritos e de performances mágicas que visam dar ao homem o que ele quer, ou uma coleção de regras que visam melhorar o homem ética e moralmente. Não. A ortodoxia existe para curar o homem. O padre Romanides diz que se a ortodoxia tivesse surgido no século XX, ela seria confundida com uma ciência médica. Se Cristo tivesse encarnado no século XX, aquela mensagem de Cristo seria confundida com uma ciência médica. Era assim que ele se expressava. Então, se nós perdermos a dimensão de cura, o aspecto externo não faz diferença alguma. Se nós perdermos a visão de que a ortodoxia é a verdade, pois somente ela cura, se perdermos a dimensão clínica, tanto faz se somos ortodoxos ou pagãos, porque o nosso comportamento diante da fé será de um pagão. Então, tudo na ortodoxia é observado e tomado do ponto de vista clínico, dos cânones aos dogmas até a própria teologia. Bom, e o que é essa enfermidade e o que é essa cura? Antes, nós temos que entender a queda do homem e a sua própria constituição. Primeiro, o homem é psicossomático, corpo e alma. Nem só corpo é o homem, nem só a alma é o homem. É corpo e alma. A alma porta a vida do corpo e se expressa através do corpo. Então o homem é tomado sempre nessa dimensão psicossomática. E quando nós falamos de alma, é necessário começar com o que os santos padres nos dizem, que a alma humana contém tanto nous quanto razão, duas faculdades, faculdade noética e faculdade racional. O metropolita Hierotheus enfatiza isso como primordial para entender a ciência terapêutica dos santos padres. Nous e razão, duas energias da alma. Não são duas almas, não é uma alma partida no meio, são duas faculdades da mesma alma. O nous é o olho da alma, a parte mais pura da alma, a atenção mais elevada. E ele existe no homem para captar o que é divino, atingindo sua verdadeira função quando o homem une-se a Deus. Muitos santos colocam no nous a imagem de Deus em nós. Por outro lado, a faculdade racional trabalha com conceitos abstratos, faz deduções, analisa e absorve os dados através dos sentidos e assim por diante. A razão é a faculdade pelo qual o homem processa o conhecimento sobre a criação e das coisas sobre Deus. Então nós temos dois centros cognitivos da alma, que se relacionam com órgãos diferentes. O padre Romanides vai dizer que em seu estado natural o nous está localizado no coração. Ele opera no coração e mantém a lembrança constante de Deus. Já a faculdade racional
opera no cérebro. Então, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, o órgão por excelência é o coração, não o cérebro. Isso é muito importante. Quem imagina ser possível captar a Deus, conhecer a Deus, através do intelecto, caiu em ilusão espiritual. Bom, e como isso se relaciona com a queda do homem? Adão tinha todas as suas faculdades, todo o seu ser direcionados a Deus, em pleno funcionamento natural. Sua alma comungava de Deus através do seu nous, e a razão articulava a experiência do nous e realizava os mandamentos que Deus lhe confiou. Quando o homem aceita a proposta da serpente, sua alma é fraturada. Então, a morte espiritual vem primeiro por conta disso, e depois a morte do corpo, que vem como uma consequência. A alma perde a graça divina, o nous, essa faculdade da alma, deixa de ter relacionamento com Deus e fica obscurecido. E depois, completamente dominado pelos instintos e pelo corpo. As sensações naturais do homem não são mais reguladas por esse nous iluminado e puro, e seu corpo começa a reinar sobre a alma humana. O metropolita Erotheus irá dizer que a queda se manifesta principalmente na confusão do nous, que deveria estar aqui, com as faculdades próprias do cérebro, e sua sujeição à angústia que isso tudo causa. O padre Romanides dizia que essa faculdade da alma, o nous, devia funcionar no coração de modo cíclico, mantendo a memória de Deus. No estado que nós estamos, é como se ciclo tivesse se rompido, então a gente tem uma haste ligando o coração e o cérebro. Então os conceitos do cérebro, os pensamentos, as deduções, etc., tudo vão direto, invadem o coração, esses conceitos. Então o homem, em sua dimensão emocional, fica doente. Ele começa a ser regido pelas sensações, pelos eventos da sua vida, a alegria, a tristeza, a decepção, a beleza, todos esses conceitos e sentimentos se tornam lenha para as paixões, porque a queda faz com que o homem enxergue o mundo na superfície. Ele não vê mais a essência das coisas. Ele vê tudo, da natureza ao próximo, de modo instrumental, de modo egoísta. Ele submete a realidade aos próprios conceitos que ele cria. Ele vive para si mesmo. O mundo então gira em torno dele e o homem idolatra a si mesmo. Em resumo, esse é o drama que o homem vive e é manifestado na confusão entre nous e razão, entre cérebro e coração. Vamos falar um pouco, brevemente, sobre o funcionamento desse nous obscurecido e ver como ele é o centro da enfermidade do homem. Essa faculdade da alma, faculdade noética, o nous, ele opera através de pensamentos e imagens. Então, quando uma imagem e um pensamento impuro é formado, o nous realiza o que foi imaginado. São Máximo Confessor dizia que assim como um homem pode fornicar com seu corpo e cair em pecado carnal, o nous pode fornicar com essa imagem formada na mente e se tornar poluído. Então veja o cuidado que nós devemos ter com o tipo de pensamento que nós cultivamos e com o tipo de conteúdo que nós consumimos. Porque após a queda o nous está pródigo, espalhado pela sujeira do mundo e pelos sentidos, alimentando-se entre os porcos. Então observem a dimensão que isso tudo ganha. O demônio sabe disso. E ele usa esse mecanismo interno da alma humana a seu favor, semeando pensamentos nos homens, pois todas as paixões começam nos pensamentos. E o demônio reina na alma humana através dessas imagens e pensamentos. Os santos padres chamam esses pensamentos aliados a uma imagem de logismi. E o homem, perdido e angustiado, aceita a sugestão do demônio. E ao aceitar, um ídolo do pecado erguido na sua alma através dos pensamentos, e permanece como uma ferida contínua e uma causa de um novo pecado. Então, não é difícil a gente entender o panorama atual
dos transtornos de ansiedade se nós colocarmos a questão noética em primeiro lugar. Nós vivemos em um mundo que é uma grande incubadora de transtornos, pois ele inspira em nós apenas pensamentos demoníacos e deposita em nosso coração todo esse lixo vindo dos sentidos. E sendo o homem psicossomático, isso tem consequências no corpo também. O pecado afeta tanto o corpo quanto a alma. Vejam, foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos que mostra que 73% dos jovens entre 13 e 17 anos consomem conteúdo pornográfico diariamente. E o consumo desse conteúdo começou em média quando essas pessoas tinham 12 anos de idade. Isso é uma bomba prestes a explodir. O impacto desse tipo de conteúdo na mente humana, na sua imaginação e nos seus pensamentos é imensurável. É inevitável que uma pessoa se torne escrava da imaginação e dos pensamentos, e isso tem consequências. Com o tempo, essas pessoas desenvolverão não somente problemas neurológicos, porque a pornografia, por exemplo, deforma o cérebro, mas também elas vão desenvolver problemas cardíacos, hormonais, intestinais, estomacais. É assim que funciona. A escravidão dos pensamentos pode desenvolver enfermidades reais. E nós estamos vendo isso, observando isso tudo, numa explosão desses casos ao nosso redor. Tudo isso semeado e tutelado pelo demônio. E tudo está relacionado ao obscurecimento do nous e à sua confusão com a razão. Mas essa questão não afeta apenas o indivíduo doente. O escurecimento do nous afeta o modo como o homem lida com o mundo ao seu redor. Todos os problemas pessoais, interpessoais, sociais, em escala local ou mundial, encontram-se aqui. De uma calúnia feita no ambiente de trabalho até as guerras que assolam o mundo. Todas são manifestações do nous obscurecido, de uma alma doente que se manifesta através do corpo, que dá vida às paixões e toma a realidade. Bom, nós vimos então que o nous está obscurecido, perdido entre os sentidos, inundado de conceitos e pensamentos. No seu estado natural, o nous deveria captar e comungar o que é divino. Em seu estado natural, o nous opera no coração. Mas para retornar a esse estado natural, o homem necessita de purificação. Purificar o seu coração das paixões. Purificar seu nous dos pensamentos e conceitos da razão. Expulsá-los, na verdade. Restaurar o nous ao seu estado natural. É necessário esforço, mas principalmente a ação do Espírito Santo. Por isso que esse processo de cura pode ser conduzido somente dentro da Igreja Ortodoxa, porque somente ela conserva a fé verdadeira, que é uma prova da presença desse Espírito Santo. Bom, nós falamos sobre enfermidade, vamos falar um pouco sobre cura. O metropolita Hierotheus define cura da alma como reviver e iluminar o nous. Isso pode ser feito somente através da graça divina. A Igreja então vai fornecer diversas medicinas que contribuem para essa cura. O ascetismo, a participação nos mistérios da Igreja, nos sacramentos. Tudo que verte da Igreja é medicina e parte da terapia. Mas para isso, é claro, é preciso de pais espirituais que conheçam a enfermidade e a terapia a ser aplicada. Por isso, é importante que a fé seja preservada intacta. Não por fanatismo, radicalismo ou qualquer coisa assim, mas porque se a fé for contaminada, nós perdemos a capacidade de cura. Também é preciso dizer que o passo inicial é o arrependimento. Nada do que nós vamos dizer a partir de agora funciona sem o verdadeiro arrependimento. O arrependimento verdadeiro é aquele que muda a mentalidade. Nós citamos o ascetismo e os mistérios da Igreja. Sobre o ascetismo, nós podemos dizer resumidamente que ascetismo é praticar a lei de Deus e guardar os seus mandamentos. Jejum, oração, amar ao próximo, purificar o coração, arrependimento restrito, todos são mandamentos de Cristo. E lutar para praticá-los é tomar parte da vida ascética.
O ascetismo diminui a predominância da carne no homem e ajuda a esmagar a semente do orgulho dentro de si, e é parte preponderante da purificação do coração. A participação nos mistérios também é muito importante, começando pelo nascimento e iluminação do batismo, até a terapia do arrependimento e do autoconhecimento, que é a confissão. A própria comunhão, que é o mistério dos mistérios, é chamado de medicina de imortalidade, por Santo Inácio de Antioquia. Claro que ninguém deve participar dos mistérios sem a vida ascética, ninguém deve se aproximar dos mistérios de modo irresponsável. Mas todos eles são formas de experimentar as energias incriadas de Deus. Portanto, os mistérios, os sacramentos, são um fator de cura e saúde importantíssimo para o homem. Mas segundo a tradição ortodoxa, e como apresentado pelo metropolita Hierotheus e o padre Romanides, a principal medicina, o principal remédio, o remédio por excelência que a igreja oferece é o exicasmo, que é parte da vida ascética, mas é uma medicina noética por excelência. O exicasmo, a essência da vida ortodoxa, o caminho do coração interior. Devemos lembrar sempre que o exicasmo mesmo é um dogma da igreja afirmado pelo Nono Concílio e é um definidor da espiritualidade ortodoxa. Exíquia significa quietude, simplesmente, mas significa o estado interior de habitar em Deus. O exicasmo está totalmente conectado à prática da oração de Jesus, a oração do coração, a oração noética. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Repetido incessantemente, sem o uso de imaginação, só a concentração nas próprias palavras de oração, incessantemente. Esse grito de misericórdia que o publicano nos ensinou é a volta do nus pródigo ao coração. O nus cego volta a enxergar e a graça de Deus é recolhida pelo coração. A queda do homem é uma queda de sua memória, dizia São Gregório Palamas. E para curar a enfermidade da queda, nós devemos trazer Deus novamente para essa memória, através da súplica incessante de seu nome. O poder do nome de Deus e a súplica dessa oração é estabelecida nas Escrituras e em toda a tradição da igreja. Como os cegos foram curados? Como eles suplicaram? Os leprosos? Qual é a oração que o publicano nos ensina? O que está escrito no profeta Joel e no Atos dos Apóstolos? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a mesma oração. Em resumo, essa oração é a chave da volta do nus para o coração e da purificação desse coração de todas as paixões e pensamentos. Isso é realizado pelo próprio Espírito Santo em nós. A oração de Jesus, a oração do Senhor, a oração noética, não é sobre o que o homem faz para encontrar a Deus, mas sobre a ação de Deus no coração interior do homem, unificando o que estava fragmentado, purificando o que estava sujo, curando o que estava doente, ressuscitando o que havia morrido. É a cura do homem. A pessoa inicia a oração, busca incansavelmente a repetição do nome de Cristo. Começa com uma pura repetição vocal e através da graça divina, pois é Deus que decide o tempo de tudo, pouco a pouco esse nus selvagem vai sendo domado pela oração. Sua atenção é captada e pouco a pouco ele vai descendo para o coração, conduzido pelo próprio Espírito Santo. E quando ele chega no coração, que é o seu lugar natural de operação, os pensamentos e conceitos são expulsos desse coração e vão para a faculdade racional, que é o seu lugar devido, deixando lá no coração apenas um pensamento, que é a oração no coração. E o nus e o coração se ocupam apenas da memória de Deus. E essa é uma reversão do que nós perdemos na queda. Por isso nós chamamos essa oração noética, oração do coração. E nesse ponto, quando o nus é entronizado no coração, acontece o grande milagre. O nus volta a esse trono que é o coração
e é como um sacerdote que entra em um altar para celebrar a divina liturgia. A presença e o toque do incriado ocorre na alma humana dentro do coração através do nous. E o Espírito Santo toma sobre si essa oração e ele reza dentro do coração do homem. Essa é a iluminação. Então esse homem se torna apto a receber como um dom de Deus a graça de ver a luz incriada, de ver a Deus. Theoria, como chamavam os santos padres. Meus irmãos, essa invocação não é uma simples invocação de um nome. É o próprio Cristo que se faz presente em nós. E desse modo nos volta a se mover ciclicamente dentro do coração, com a memória incessante de Cristo. A partir daí, nenhum pensamento perverso pode mais entrar em seu coração, porque Cristo lá habita. E o homem estará apto a identificar a origem desses pensamentos. O homem vai realizar as suas atividades normais, vai conduzir a sua vida, o seu dia a dia, mas para isso ele vai usar a sua razão, pois o seu nous estará ocupado somente com a lembrança incessante de Deus. Esse é o orai sem cessar do apóstolo Paulo. Quando Cristo manda se trancar no quarto e rezar, é esse quarto interior que ele se refere. A oração noética, ela é um mistério. Tentamos falar aqui de modo até ousado, mas é um mistério, verdadeiramente. É necessário um pai espiritual, é necessário ascetismo, é necessário participação nos mistérios da igreja, comunhão, confissão. Verdadeiramente é um mistério. E essa cura, essa pessoa curada, tem uma mudança completa nos parâmetros de sua existência. Vamos falar só um pouco sobre a mudança dos pensamentos. O metropolita Hieroteus contava uma história de uma visita que ele fez até São Paísios com alguns amigos dele, clérigos e pessoas do seminário. Ele conta que quando eles chegaram lá, tinha por volta de umas 7 pessoas, São Paísios dava um docinho para as pessoas chamado lukume, em árabe é rahat. Rahat. Lukume. Lukume. Esse docinho, para quem é brasileiro nunca comeu, é como uma jujuba grande, né? É bem doce, né? E São Paísios, é costume dar em mosteiros, mas São Paísios dava para as pessoas que iam visitar. E nesse momento, uma abelha começou a tentar posar no lukume de um homem, de um desses visitantes. Ele ficou desesperado tentando matar a abelha, de qualquer jeito. E aquele desespero contaminou todo mundo ficou tentando matar aquela abelha. E São Paísios apareceu e falou assim: por que você quer fazer isso com ela? Você conhece ela? Aí o homem olhou assim meio espantado: conhece ela? Ele falou: eu vou apresentar ela para você. Essa é a abelha. Ela é um inseto muito importante. Ela produz mel. A gente pode adoçar as coisas com esse mel. E ela produz também o mais importante. O que ela produz de mais importante, que é a cera, que a gente pode fazer as nossas velas, que vão virar sacrifícios diante de Deus junto com a nossa oração. Aí ele ia caminhando. Aí ele pegou um pedacinho de um cubo de açúcar, colocou na janela dele, né, e falou: essa abelha louva a Deus melhor do que muitos homens com o trabalho dela. A abelha veio, pousou naquele açúcar, comeu o açúcar e foi embora. Com poucas palavras que ele falou, aquelas pessoas que queriam matar a abelha estavam louvando a abelha naquele momento. Estavam todos felizes com a presença da abelha ali, né? Então o metropolita Hieroteus diz que um homem curado, ele consegue mudar a frequência dos pensamentos até do próximo. Com 2 ou 3 palavras, São Paísios mudou completamente a perspectiva daquele ambiente. E todo mundo ficou feliz com a existência daquela abelha. A abelha que 5 minutos antes eles estavam querendo matar. Então só um homem que se livrou da escravidão dos sentidos, dos pensamentos, pode mudá-los e transformá-los em algo saudável. Encerrando, esse é o caminho terapêutico que foi aplicado e confirmado pelos santos ortodoxos, pois eles mesmos foram curados por essa terapia. E o único caminho que leva a Deus e que possibilita a cura do homem é esse. A igreja não vai excluir a medicina. A igreja não a rejeita, mas toma a medicina em sua verdadeira dimensão. Os santos padres, não só os santos padres históricos, mas todos os santos, sempre levaram em conta a medicina do seu tempo.
A igreja vê na terapia médica uma oportunidade do homem amenizar sua dor, de obter alívio em seus sintomas. E como nós falamos muito de cérebro aqui, a igreja não vai desdenhar das doenças mentais, nem dizer que elas não existem. Essa postura não existe na história da igreja. Apesar do aspecto demoníaco nunca ser excluído, nem sempre ele é a causa primeira. Os santos padres, inclusive, reconhecem que muitas formas de enfermidade mental têm sua origem na fisiologia do homem, o que pode necessitar de um tratamento médico. Esse não é o caso. O que a igreja vai fazer é evitar as categorias naturalistas e materialistas. O que a igreja vai fazer é negar a redução da alma ao domínio da fisiologia. A expressão da alma pode ser limitada pela enfermidade, mas não pode existir prejuízo da sua natureza. São João Eremita dizia sobre a doença mental, a doença fisiológica do cérebro, que é como um músico que toma um instrumento quebrado. Esse músico não vai conseguir tocar esse instrumento, por exemplo, o instrumento de corda. Mas o talento desse músico está ali. A criatividade desse músico está ali. Os dedos desse músico podem tocar. Toda a capacidade criativa desse músico existe. O que está quebrado é aquele instrumento. Então uma pessoa pode ter um dano no cérebro e as faculdades da sua alma estarem intactas. O que a igreja então vai dizer é que o órgão, o cérebro, é a energia que age nele, que é a razão, não são as ferramentas para se conhecer a Deus. Desse modo, um órgão saudável não significa uma pessoa saudável, do mesmo modo que um órgão danificado não significa uma pessoa enferma, pois a saúde, a verdadeira saúde, é a presença da graça divina na alma humana. Um homem pode ter câncer, por exemplo, mas se ele tiver graça divina em seu coração, a graça divina em seu coração, ele já está curado. Saúde é a presença real de Cristo no coração interior do homem. E isso é uma questão noética. Isso abre um horizonte muito bonito, porque nos mostra que mesmo pessoas deficientes, mesmo alguém que sofre de um transtorno grave, pode conhecer a Deus através de sua misericórdia. Pode ter uma vida espiritual saudável, independente do que a medicina diga. Nós temos um pai espiritual muito famoso na Grécia, Padre Stefanos Anagnostopoulos, filho espiritual do ancião Efraim, do Arizona, que é um homem casado, é um homem casado, um sacerdote casado, e o ancião Efraim dizia que ele era um dos grandes professores da oração noética que nós tínhamos no mundo, tanto é que os livros dele sobre a oração do coração são publicados pelo Mosteiro do Arizona, as traduções, e os que são publicados em grego todos têm conexão com o ancião Efraim. O Padre Stefanos conheceu um homem santo, ele não quis revelar o nome, mas ele disse que era um liturgista, e ele disse que esse homem teve uma visão da liturgia celeste, e que em torno do altar de Cristo estavam os anjos incensando a Cristo, estavam santos incensando a Cristo, ele conheceu alguns santos através dos ícones, ele lembrou, e ao lado desses anjos e santos tinham pessoas vestidas de branco com turíbulos dourados incensando a Cristo. E quando ele foi olhar mais cuidadosamente, noeticamente, ele observou que aquelas eram pessoas que eram pacientes, pessoas que tinham em sua vida síndrome de Down, autismo, esquizofrenia, pessoas que passaram a vida presas em asilos psiquiátricos. Todas essas pessoas, principalmente crianças, estavam em torno de Cristo incensando Ele, ao lado dos santos, ao lado dos santos. E isso é muito bonito, e longe de ser só bonito, isso nos abre um panorama de muita esperança também. Então a medicina pode colocar o homem em um estado de ausência de sintomas, mas nunca de cura plena. A saúde para a ciência médica é simplesmente um intervalo entre uma doença e outra. Mas a verdadeira cura só pode vir através da purificação do coração humano e a restauração das faculdades da sua alma, que prepara o homem para o verdadeiro objetivo de sua existência, que não é a saúde, mas a sua união com Deus. Muito obrigado.